Não acha que existem coisas que não compreende, mas são reais? Não acredita que pessoas podem ver coisas que outras não conseguem? O mal da ciência é querer explicar tudo e, se não consegue, diz não ter explicação. Bram Stoker, Drácula. E aí, meus queridos, minhas queridas, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem? Espero que vocês estejam bem e com o modo Halloween ativado. Tudo bem, queridos? Já quero deixar aqui também as boas-vindas aos novos inscritos. Estamos chegando aí aos 4.000 inscritos no canal, o que é uma boa marca, tendo em vista que aqui é o nicho do nicho do nicho. Então, quem gosta, né, de um conteúdo diferenciado, aqui é o lugar. Então já te inscreve se ainda não é inscrito, ativa o sino sinistro para que tu receba todas as notificações. Às vezes o YouTube não notifica. Por isso é importante também que tu me siga lá nas redes sociais, os livros e filmes da Bá. Caso tu não veja que tá saindo alguma coisa aqui no YouTube, lá no Instagram eu sempre posto com antecedência. Tá bom, gente? Vamos lá então. Temos aí o nosso sorteio do Halloween, né, rolando. Tem bastante gente aí querendo as edições. Temos mais uma novidade de uma querida, de uma inscrita que enviou para nós aí mais um livro, a Cici Bardi. Muito obrigada, querida. Vai ser sorteado sim e espero que todos tenham boa sorte, né? Então vamos lá, gente, vamos conversar hoje sobre um livro contemporâneo. E aí, vocês sabem que tem uma certa polêmica aqui no canal com esses livros, né? Então fica até o final, que eu vou dizer no final o que eu realmente achei dessa história e quem deve e quem não deve ler este livro, tá bom? Mas que livro é esse, Bah? Quem é esse? O Andrew Piper, gente. Esse daqui, nessa edição bem bacana aqui, da Dark Side Books. Eu tenho os três, tá, gente? O Andrew Piper é um escritor canadense, contemporâneo, aí vocês devem conhecê-lo, né? Então eu tenho aqui a trilogia, gente, tem até um box da Dark Side com os três livros, é bem bonito aquele box, bem bacana, em alguns locais tem um preço bem acessível também. Eu vou deixar embaixo aqui nos comentários os links diretos para a compra de todos os livros que eu mostrar aqui, tá? Então, gente, começando aqui, ó, tem o Demonologista, que eu li faz tempo, tá, pessoal? Então, ele merece uma releitura. Tá para sair um filme, gente, eu procurei o filme, eu não encontrei. Eu acho que ainda não foi lançado. Eu até anotei aqui o nome do diretor, que é Robert Zemeckis. Eu acho que é assim que se pronuncia, pelo menos foi assim que eu vi, né, as pessoas pronunciarem, que é o diretor, gente, de nada mais, nada menos que Forrest Gump, aquele baita filme que é um dos maiores filmes que eu já assisti, os melhores, assim, ele tá no topo da minha lista junto com o Cinema Paradiso, tá? Então o mesmo diretor tá para fazer um filme do Demonologista e eu realmente não achei, tá, gente? Eu acho que ainda não foi lançado, tá? Tem também, gente, esse outro livro aqui da trilogia, então, né? Os Condenados. Não tem vídeo aqui também, gente, mas esse daqui eu lembro que eu gostei, achei bem interessante essa história aqui, achei bem legal. Na época eu me lembro de ter gostado mais que o Demonologista, tá? Mas como eu disse, merece uma releitura o vermelhinho ali, né? O Nigredo, o Albedo e o Rubedo. Entendedores entenderão. E hoje nós vamos conversar sobre esse daqui, tá, pessoal? Que nada mais é, tá? Já falo para vocês que também saiu pela Dark Side, nada mais é do que uma homenagem a três grandes avatares da literatura do horror, que é o Robert Louis Stevenson. Gente, esse livro aqui é imperdível, da Dark Side também, tá, gente? São vários contos e tem também a novela O Médico e o Monstro. E eu adorei, gente. Olha, 90% dos contos aqui eu achei muito bom, tá? É uma homenagem também. Logo vocês vão entender por que eu tô dizendo que é uma homenagem, tá?
é uma homenagem também a Frankenstein, gente, o livro da minha vida também, tá? Um dos livros mais bonitos, mais bacanas, mais belos que eu já li. E também é uma homenagem ao Drácula de Bram Stoker, gente. Olha só esse tijolão. Tem um baita vídeo aqui no canal, gente, de 40 minutos, onde eu vou falar muita coisa sobre o Drácula, vou falar sobre o livro, sobre filmes, sobre a história. Deem uma olhadinha, vou deixar no final do vídeo os cardzinhos para que vocês acompanhem, tá, gente? Baita livrão também. Mas vamos lá, então. Gente, o nosso bonequinho aqui, a gente podia dar um nome para ele, né? O que vocês acham? Deixa aí nos comentários. Que nome a gente pode dar para essa criaturinha aqui que tá marcando presença aqui no canal, gente? Me ajudem, deem um nome pro nosso personagem de cena aqui, tá? Mas vamos lá, deixa eu separar, colocar esses livros aqui em algum lugar. Bom, vamos lá então, né, gente? Nós temos aqui então essa edição muito bonita, muito bacana. Vocês podem ver, né, que parece um livro, né, de terror e tudo, mas a letrinha aqui, ela é cor-de-rosa, né, meio que destoa, né, no meio desse horror aqui, né. É porque a nossa personagem é, né, uma mulher que ela é muito séria, muito sóbria, muito racional, mas apesar disso, ela tem um nome muito doce, que é Lily, né, e ela tem seus traumas, né, seus traumas de infância, como é normal todos terem aí algum passado, alguma coisa, né, que chocou, né, mas no caso dela é uma coisa muito séria, né, gente? Então, assim, nós temos aqui a Lily, que é essa personagem, ela é uma psiquiatra forense, tá, gente? Então, ela lida, assim, com gente barra pesada, né, criminosos, psicopatas, assassinos, né, esse tipo de coisa. E na infância dela, ela morava num chalé super afastado no Alasca, pessoal. Mas afastado mesmo, tipo, né, embrenhado no mato. E ela tinha uma mãe também muito estranha, sabe? Que dava umas coisas nojentas para ela beber, sopas, sabe? Com raízes. Eram duas ermitãs, sabe? Aquelas pessoas que vivem assim, isoladas da sociedade. E essa mãe, né, já inicia o livro com essa mãe sendo atacada por uma criatura. A Lily era bem pequena, bem criança, mas ela lembra que aquilo era fora da realidade. Era uma criatura, era um demônio, era um monstro. Ela viu algo muito sinistro atacar a mãe dela. E os policiais, enfim, as investigações, né, na época, não chegaram assim a uma conclusão, né, do que foi, mas que foi um urso, digamos assim. Só que, né, muito mal explicado de que teria sido um urso. E ela cresceu, então, com esse trauma, né, gente? Acabou virando uma psiquiatra e ela é muito racional, tudo ela tenta racionalizar. Então, ela entende que isso foi uma fuga, que ela acha que ela viu um monstro, que isso é uma fuga dela, né? A mente dela encontrou para fugir, né, daquela situação, né? Então, ela meio que inventou essa história, né? Essa lenda, essa história fantástica na cabeça dela, que uma criatura, então, estraçalhou a mãe dela, né? Sumiu com a mãe dela. E aí a gente vem para os dias atuais. Ela virou, então, como eu falei para vocês, uma psiquiatra forense em Nova York, né? Super bem posicionada no trabalho, né? Aquelas mulheres que usam terninho, né? Cabelo Chanel, né? Super sóbria e solitária, né? Ela não tem amigos, namorado, nada disso. É aquela pessoa que se dedica, né, integralmente ao trabalho. E um dia ela tá lá fazendo os trabalhos dela, tudo, e chega um homem para ela fazer a entrevista ali inicial, né? Que é um cara que ele matou outro homem arrancando as orelhas dele. Imagina a força descomunal de uma pessoa para fazer uma coisa dessas. Pois bem, então chega esse cara lá e ela já é impactada pela presença dele. Ele não é um cara bonito, ele não é um cara charmoso, mas ele é um cara que tem um magnetismo muito forte. Exerce principalmente sobre ela um magnetismo muito forte. E ela chega então, né, para fazer a entrevista, que já querendo analisar ele desde os primeiros minutos,
Então ela pergunta o nome, pergunta por que ele fez aquilo e tal, e ele diz que ele não tem nome, né? Ela pergunta quem ele é, e ele responde: a questão não é quem eu sou, e sim o que eu sou. E ela já fica, sabe, toda errada na entrevista, coisa assim que ela não perde o controle, mas com esse homem ela meio que tá perdendo. E aí ela fica, né, meio sem jeito, e ele começa a dizer que tem uma forte ligação com ela. E ela, com aquela mente racional, né, tentando encaixar ele em algum diagnóstico. Tipo, ele é psicopata tal, tá inventando essas histórias e não sei o que, né? Seguindo a linha dela de raciocínio psiquiátrico, né, gente? Deixa eu tomar mais uma aguinha. Findada, então, a entrevista, ela sai, como eu falei pra vocês, toda errada, bem desnorteada, sabe? Pela presença desse cara, né? Esse magnetismo dele sobre ela. E ela sai, ela vai fazer compras, ela vai sair com um cara de noite, ela não tá muito afim, mas ela vai, né? Um encontro que ela teve pelos aplicativos da vida, deve ter sido o Tinder. Então ela sai com esse homem e no meio da noite ocorre um assassinato, um crime bárbaro que ela presencia. Esse cara estranho que ela fez a entrevista tá com um colega dela de trabalho, um ex-professor, e ele estraçalha esse ex-professor na frente dela. Não é spoiler, tá, gente? A história vai se desenrolar aí em muitas outras páginas ainda. Então ele faz isso na frente dela, dentro do apartamento do cara, porque ela recebe uma ligação desse homem, desse amigo, desse colega, e ela vai para lá e presencia essa cena. E essa criatura, que nós já podemos perceber que não é um ser humano comum e normal, né, gente? Estraçalha esse homem na frente dela e usa uma faca com as digitais dela ali para incriminá-la. E ele some, né? Ela meio que desmaia no meio disso tudo, né? O horror ali que ela viu, que ela presenciou, e desmaia e acorda no outro dia, então, sabendo de que esse cara estranho, que ela não sabe nem o nome, não sabe de onde veio, fez uma barbárie na frente dela e ainda tem um objeto que pode incriminar ela nesse assassinato. Então ela parte em busca desse homem. Só que daí eu fiquei pensando, né? Ela tá atrás dele por causa da faca que vai incriminá-la, ou ela tá indo atrás dele porque ela ficou curiosa, porque ela tá doida para saber quem é esse homem, porque ele já disse que eles tinham uma ligação forte. E ela começa a sentir essa ligação forte, só que a gente não sabe do que, gente, por que que tem essa ligação, porque o cara surgiu do nada na vida dela e pouco a gente sabe da vida dela também, a não ser o crime que aconteceu lá na infância. Então ela parte em busca, gente, desse homem, ela vai parar em Budapeste, ela vai parar na Romênia, ela vai parar em Londres, ela cancela toda a agenda dela de serviço, né, de trabalho, de atendimentos e vai atrás desse cara. E ela consegue encontrar, né, os locais, ela vai direto nesses locais porque ele deixa cartas para ela, como se fosse um mapa da mina. Então ela vai lendo essas cartas e vai deduzindo os locais aonde ela vai encontrar ali um vestígio, uma informação, alguma coisa que aos pouquinhos, uma pecinha do quebra-cabeça, que ela vai montando para descobrir qual é a desse homem e, o mais importante, o que ele é, que tipo de criatura ele é. E aí que entra, então, a grande homenagem do Piper aos 3 avatares ali que eu mostrei para vocês, porque esse homem barra criatura vai dizer que foi o inspirador, olha só, se achar, né? Ele diz que ele é o inspirador de Frankenstein, do Médico e o Monstro e de Drácula. Então ela vai pegando essas pistas, ela vai indo nesses locais e ela vai descobrindo, e aqui o Piper entra um pouquinho na história de cada escritor. Então ele vai falar de um encontro com a Mary Shelley e essa criatura que é bem bacana, sabe? Ele conversando com a Mary Shelley,
Vai falar do Drácula também, que encontrou com Bram Stoker. Então ele vai mencionar até aquela parte que é muito conhecida no filme, que esqueci o nome do rapaz, que ele tá junto com aquelas vampiras, sabe, gente? Aquela cena bem sensual, assim, né? Então ele vai mencionar isso aqui também. Ele vai falar do Stevenson também, que ele foi o inspirador do Médico e o Monstro, que ele saiu uma noite de bebedeira com o Stevenson. É bem legal essas partes, sabe, gente? É bem certinho, assim, eu conheço um pouco de cada uma, então eu vi que tá bem de acordo mesmo, assim. Ela vai falar ali que, né, encontrou vestígios, encontrou uma carta, onde ele vai dizer que ele foi na Vila Diodati, lá onde o Byron, a Shelley se reuniram, né, para fazer os contos de horror, essa coisa toda, daí que nasceu o Frankenstein. E aí a gente vai descobrindo, então, o livro entra numa constante, assim, de perseguição, porque daí vai surgir um cara não é bem da polícia, é de, tipo, uma organização secreta, que tá atrás dessa criatura também, né? Então vai ter um pouco de correria, vai ter um pouco de perseguição, né? Essa coisa toda, né? E aí vai ter um plot mais pro final, né? Vamos ter assim uma reviravolta. Para alguns pode ser alguma coisa esperada, para outros não. Eu tava em dúvida realmente, não tinha bem certeza de que ia ir para esse caminho. Então eu fui pega um pouquinho de surpresa, sim, tá, gente? E aí, né, eu paro aqui, né, gente, que vocês já deu para perceber mais ou menos como é que é a vibe do livro, né? E deixa eu tomar mais uma aguinha. E aí, gente, vocês me perguntam então, quem, né, gostaria desse livro, quem não gostaria, o que eu achei, né? Vocês sabem que eu sou muito sincera com vocês, né? Eu sempre digo aqui as obras que eu gosto e que eu não gosto, né? Eu mando a real mesmo, sem problema nenhum. E assim, vocês também sabem que eu não curto muito escritor contemporâneo, mas o Andrew Piper é um dos que eu gosto, tá? É um dos que eu leio com mais tranquilidade. Principalmente porque não tem, assim, clichês nas histórias dele, sabe, gente? Eu não gosto muito dos autores de agora, porque eles enchem muito de clichês, sabe? Se vocês forem ver assistir meu vídeo, A Garota do Lago, vocês vão ver que eu falo bem isso. Eu não curto quando é cheio de clichês, cheio de coisas previsíveis. E o Piper, ele não faz isso. Mas é aquilo, né, gente? É uma leitura ágil, rápida, sem se prender muito a detalhes, tá? Então, eu indico mais esse livro para quem curte histórias mais atuais, tipo Stephen King, Joy Hill, né? Esses caras de agora, né, gente? Então, vai se dar melhor com esse livro aqui. Quem gosta de autores, de escritores clássicos, os antigos, tipo esses aqui que nós falamos agora, de Drácula, né? Quem gosta mais dessas histórias mais amarradas, mais lentas, mais pesadas, não vai gostar muito, tá? Então, fica a dica aí, eu leio coisas contemporâneas, leio coisas mais antigas, né? Dos atuais, então, o Piper é um dos poucos que eu consigo ler com tranquilidade, tá? Fica a dica para vocês, analisem se vocês curtem ou não, né? Eu achei uma história bacana, sim, li super rápido, já tinha lido os outros e vou fazer uma releitura do Demonologista, tá, gente? Os links vão ficar todos aqui nos comentários para vocês darem uma olhadinha na Amazon, ver o preço, fazer uma comparação, tá bom? Nos vemos no próximo vídeo e ativem aí o modo Halloween. Vambora, gente, vamos ler terror.